Olá, boa noite. O nosso seminário de web de hoje, que é o seminário de web que termina os seminários deste ano, que começou com uma pergunta muito básica, né? Eles começaram com perguntas básicas. O que é a psicanálise e o que é o inconsciente? E ao longo deste ano, a gente vem fazendo uma série de reflexões sobre questões muito básicas em relação à psicanálise. O que é uma interpretação, o que é transferência, para que serve o tratamento, etc. E hoje a pergunta master: para que serve a psicanálise? Então, hoje a gente vai, vocês vão ver, recapitular um pouco do que aconteceu no ano e propor uma reflexão sobre essa questão de para que serve a psicanálise. Bom, indo diretamente para o tema, eu vou montar um raciocínio por exclusão. Então, a gente já viu nos eventos anteriores a questão da psicanálise e da cura. A psicanálise serviria para curar. E a partir desse ponto, a gente tem duas vértices de aproximação com o tema da cura. O primeiro é histórico. Próprio Freud, ele nos ensina, desde estudos sobre histeria, e vai comentar isso em praticamente todos os seus casos clínicos, que a psicanálise em si não cura. Não se deve ter como objetivo a cura, porque a psicanálise não pode entregar isso. É alguma coisa que a psicanálise não pode entregar, do ponto de vista do próprio Freud. Nós não temos capacidade para entregar a cura. Aquilo que o Freud chamava ali de cura, não é? Um outro vértice de aproximação, quando a gente pensa nessa questão da palavra cura, é porque a cura, ela remete à ideia de que eu vou retirar algo de alguém e lhe devolver a saúde. Então, cura é uma palavra extremamente ligada à saúde. Outra questão, outro vértice de aproximação da cura é que eu preciso saber o que é normal, estabelecer o que é anormal, que seria patológico, e a partir de estabelecer o que é patológico, eu precisaria estabelecer como é que eu retiro esse patológico, o que eu chamaria de cura, e voltaria ao normal. Então, a palavra cura, ela é muito complexa, no sentido de que ela pressupõe o normal, ela pressupõe que você vai, uma psicopatologia, no nosso caso, e ela pressupõe também que nós somos capazes de retirar este psicopatológico, devolvendo a pessoa para o seu estado normal. O grande problema aqui, com este vértice, é quem é que estabelece o que é normal. O que é normal? Né? O que seria uma cura? Então, essa noção de psicanálise e cura ela é bastante complicada. Né? Nós temos uma questão histórica e uma questão ética quando a gente fala sobre a cura. Né? Eu morro de medo de alguém na área psi dizer que cura. Que é isso, né? Do que nós estamos falando? Ainda sobre a questão da cura, né, a gente chegou a ver num outro seminário de web, tem um seminário discutindo especificamente a psicanálise e cura, sobre a questão do sofrimento humano. Bom, se não cura uma psicopatologia, se não cura uma doença, seria a questão do sofrimento humano. E aí eu me lembro de uma frase do Bion, que ele diz que quem não sofre a dor não sofre o amor. Então, a noção que uma pessoa que entra em psicanálise não vai sofrer, ela não faz, para mim, não faz muito sentido. É o contrário, é justamente poder ser capaz de sofrer a dor e o amor. Porque se você não sofre um, você não sofre o outro. É muito interessante quando a gente pega tanto Klein quanto Freud dizendo sobre o que eles enxergavam que a psicanálise poderia devolver a capacidade de amar. Para mim, eu entendo dessa frase, devolver a capacidade de amar. É a capacidade de sofrer a dor e sofrer o amor. Porque ao não conseguir sofrer a dor, também não é possível sofrer o amor. Então é muito interessante essa frase do Bion, ele propõe essa noção. A gente também poderia fazer uma ponte, mas isso seria a cura, mas qual seria a doença? Também fica a noção de que a gente poderia sofrer de tudo e qualquer coisa, e o que não corresponde também muito à realidade. Então, essa noção de cura, particularmente, eu acho muito complexa. Afirmar que psicanálise serve para curar. Eu acho que é ir um pouco longe demais em relação ao que a psicanálise, como método, poderia oferecer. Tem um seminário de web exclusivo sobre o tema
Cura e Psicanálise, tá? Já está disponível no canal do YouTube. Vocês podem buscar lá. Uma outra visão sobre para que serviria a psicanálise é a psicanálise versus o recordar. A gente também tem um seminário de web discutindo isso, né? Recordar, repetir e elaborar. Aqui eu só coloquei a questão do recordar. Tem dois problemas aqui. O primeiro problema básico é que o próprio Freud coloca em vários dos seus textos que os pacientes não recordam tudo. E o que impediria os pacientes de recordar? Né? Recordar seus traumas, recordar sua infância, né? Porque o sintoma para Freud era uma forma de recordar. Uma vez que você consegue recordar e vivenciar e ter acesso a esta memória a qual você não tem mais acesso, cessariam os sintomas. Mas o próprio Freud, ele logo percebe que é impossível recordar tudo. É alguma coisa que vai ali já sendo estruturado entre 1895 e 1915. Tanto que o Freud vai precisar fazer uma revisão geral da sua teoria ali por volta de 1915, 1920. Mas isto que para Freud impediria o recordar, né, aparece na interpretação dos sonhos como umbigo do sonho, depois vai aparecer mais adiante como a rocha da castração. O Freud também vai chamar também de repressão primária, etc, etc. Ou seja, a gente vai ter um monte de conceitos dentro de Freud que nos colocam o tema da impossibilidade de recordar. A gente viu isso também em vários casos clínicos, que a gente comentou aqui. Um dos mais famosos é o paciente que está no artigo sobre o fetichismo, uma história muito interessante, que o Freud diz para ele que ele viu a mãe dele nua, e aquilo foi um trauma para ele, só que ele nunca se recorda de ter visto a mãe dele nua. Mas o Freud sempre insistiu que, pela sua teoria, ele deveria ter visto a mãe dele nua. Já era um paciente bastante complexo. O Freud passou depois esse paciente para uma outra analista que passou adiante. Ele acabou indo para um hospital psiquiátrico. Quando deu entrada nesse hospital psiquiátrico, o psiquiatra que deu entrada nele disse que ele tinha um delírio, que os sintomas dele eram causados pelo fato dele ter visto a sua mãe nua. O psiquiatra entendeu que aquilo era um delírio. E uma das últimas cartas que ele deixou antes de morrer foi que ele pedia desculpas, mas ele não conseguia lembrar que ele tinha visto a mãe dele nua. Essa noção de psicanálise e recordar, ela também é bastante, diria eu, complexa. Nesse sentido de que sempre houve um evento que precisa ser recordado e a psicanálise serviria para recordar este evento. Um outro ponto, e aí eu acho que para mim é mais crucial em relação à noção de recordar, é que no inconsciente não existe a noção de tempo. Se não existe a noção de tempo, como é que eu vou ter a noção de recordar? Porque recordar é alguma coisa que precisa da noção de tempo. A gente precisa de muito malabarismo teórico para explicar esse recordar. Por essas duas vias, essa noção que psicanálise serve para recordar, né, serviria e conseguiria entregar isto, não me parece muito satisfatório. Né? Ou seja, você sempre vai recordar? Não. Isso o Freud já sabia, precisou fazer sua teoria para dar conta do fato dos pacientes não recordarem. A gente viu isso nos homens dos ratos, nos homens dos lobos, etc, etc. Esses seminários web também estão disponíveis lá no canal, tá? Então, esse é um outro detalhe que eu acho que é importante em relação ao recordar. Uma outra noção muito comum é mudar. A psicanálise serviria para mudar as pessoas. Uma questão que também é histórica, eu sei que estou sendo repetitivo em relação a isso, mas esses limites foram postos pelo próprio Freud. Não existe nenhuma garantia que alguém que passa pelo método psicanalítico vai mudar. Tá? Então, essa é uma coisa que o Freud já tinha percebido em 1895 e repetiu a vida inteira. Um outro ponto importante quando a gente fala de mudança, e que a psicanálise promoveria uma mudança, está relacionado à possibilidade do paciente querer ou não mudar, ou seja, tem a ver com liberdade. Mudar e liberdade, né? Colocar que a psicanálise muda as pessoas implicaria que a pessoa teria a liberdade de não querer mudar. Então aqui também tem um detalhe importante em relação a essa questão da mudança. Eu não estou dizendo que quem passa pelo processo psicanalítico não muda. Não se trata disso. Né? Nós mudamos.
Independente do processo psicanalítico, nós mudamos ao longo do tempo. No mínimo, a gente fica mais velha, a pele cai, etc, etc. A gente muda. Mas a mudança que geralmente se espera, quando a gente pensa nessa mudança, uma mudança de comportamento, ou outra natureza que seria provocada pela psicanálise. Não que a psicanálise não provoque isso, mas ela não dá para garantir que vá acontecer isso. O contexto que eu estou trazendo é bem específico daquele seminário de web que a gente fez acerca um caso de homossexualidade feminina. Bem típico daquele caso. O Freud ele faz um preâmbulo do caso dizendo o seguinte: olha, os pais mandaram essa moça porque é supostamente homossexual e eles querem que ela não seja homossexual. E ele topou o tratamento. Mas ele faz uma série de considerações lá, dizendo o seguinte: olha, não existe nenhuma garantia que vai haver alguma mudança. É uma reflexão que o Freud já se propõe, vários dos seus textos, etc, etc. A noção de que psicanálise muda também não é nenhuma garantia. Ela pode fazer com que a gente lembre, ela pode fazer com que alguma coisa chamada sintoma, que aí tem uma longa discussão, desapareça. Pode acontecer que eu me lembre? Pode. Pode garantir que essas coisas aconteçam? Não. Tem e todas essas questões que eu estou enumerando aqui muito resumidamente, que serão questões mais complexas. Existe também uma forma de pensar a psicanálise. Eu estou usando uma palavra não muito técnica, mas só para passar um determinado conceito, que seria uma espécie de literatura aplicada. O que eu estou querendo dizer com isso? Literatura aplicada. Eu estou querendo dizer com esse nome. Não estou usando a palavra literatura aplicada como nos dicionários. É algo que eu estou usando aqui de uma forma específica. Freud, em construções de análise, ao perceber que muitas coisas não podem ser relembradas, e ficam os buracos nessa lembrança, ele diz o seguinte: cabe ao psicanalista, com sua teoria, ajudar o paciente a construir uma recordação. E ao final, é algo que a gente vê isso no Freud desde o início, você tem uma espécie de enredo da vida de uma pessoa. A pessoa conta uma história sobre a sua vida, e esta história não tem falhas, esta história não tem buracos. Seria uma forma de reconstituir uma história. Só que seria impossível fazer isso. Você não reconstitui mais uma história, você conta uma história que dá sentido para uma pessoa. É o que eu estou chamando aqui de literatura aplicada. Qual é o problema? O problema é que eu não enxergo isso como uma função da psicanálise. Isso é uma particularidade minha. Porque nós não temos recursos, para mim, teóricos, para reconstituir a vida de ninguém. Isso, para mim, é uma limitação crassa da psicanálise. É muito interessante como a gente pega para analisar casos clínicos, a quantidade de passagens que tem. A minha teoria permite reconstruir uma determinada história. A gente viu isso no Homem dos Ratos, por exemplo. Só que não permite. A gente viu o quanto isso falhou, a princípio, no paciente sobre o fetichismo. O que a gente tem não permite dizer como foi a vida de ninguém. Para mim. Isso está fora de cogitação. E o Freud também sabia disso. Ele diz que seria uma história. Não usa essas palavras, mas é nesse sentido. Você reconstituiria uma história da vida de uma pessoa de forma a dar sentido para ela. Mas eu não acho que psicanálise, minha opinião particular, seja isto. Ela pode gerar isto, ela pode ter como efeito isso, mas ela não se propõe a isto, para mim. A psicanálise não é uma ciência da natureza. O que eu estou querendo dizer com isso? Física é uma ciência da natureza. Biologia é uma ciência da natureza. Medicina é uma ciência da natureza. Não saberia dizer se psicologia é uma ciência da natureza. Tenho lá minhas dúvidas, mas uma ciência da natureza, ela está sujeita a uma lógica de aproximação, de ajuste em relação aos fatos, no qual eu consigo extrair uma ordem. Por exemplo, quando eu utilizo causa e efeito para entender uma série de fenômenos, eu consigo extrair uma ordem desses fenômenos. A gente já viu, principalmente a partir dos estudos de Maté Blanco, isso está em Freud. Maté Blanco evidencia isso, mas também, para mim, cai no mesmo equívoco, que no inconsciente não existe tempo e espaço. Não existe tempo e espaço no inconsciente. É uma consequência lógica de deslocamento e condensação, que a gente viu na interpretação dos sonhos. Também tem esse webinário. Portanto, não existe
tempo e espaço no inconsciente. Só existem relações de objeto sem objeto. Não existindo tempo e espaço no inconsciente, como é possível existir causa e efeito? Não faz sentido existir causa e efeito no inconsciente. Nenhum sentido. Para mim, o equívoco do Freud foi dizer não existe causa, existe causalidade psíquica. A palavra causa se repete. E causa implica tempo e espaço. Então, como existe uma causa com tempo e espaço? Não faz o menor sentido. Né? Então, o Freud, nesse ponto, ele podia ter dado um salto epistemológico, não o fez. Ele fez uma leitura do inconsciente a partir do consciente, e não a partir do vértice do próprio inconsciente. Não faz muito sentido para mim, eu discuti isso também em alguns seminários de web deste ano, que não faz o menor sentido falar em causalidade psíquica, tendo em vista que o inconsciente não tem tempo e espaço. Recomendo os estudos do Inácio Mate Blanco para aclarar bem essa questão. É uma questão epistemologicamente lógica e complexa, mas, resumidamente, causa implica uma coisa depois da outra, portanto, eu preciso de uma noção de tempo e uma noção de espaço. Se você retira isso, não tem causa e efeito. Simples assim. Portanto, não pode ser uma ciência da natureza. A gente poderia ter uma ciência da natureza que não usa causa, efeito, etc, etc. Tendo em vista a noção de inconsciente, me parece estranha esta aproximação. Uma outra questão que eu acho que é importante é a noção de natureza, porque esta noção de natureza ela vai desembocar na noção de norma. Né? Tem um ditado que diz que quem nasceu para lagartixa não chega a jacaré. O que quer dizer isso? Quer dizer que a natureza da lagartixa é uma, do jacaré é outra. E eu sei como é essa natureza. Eu sei qual é a norma de uma lagartixa. Eu sei qual é a norma de um jacaré. Eu sei o desvio que isso tem. Então, a noção de natureza está extremamente imbricada, para mim, com a noção de cura, com a noção de psicopatologia, com a noção de normalidade, tanto do ponto de vista da palavra ciência, quanto do ponto de vista da palavra natureza. Me parece estranho colocar a psicanálise como uma ciência da natureza. Psicanálise não é medicina. É uma outra forma de também se aproximar disto. Né? Psicanálise não é medicina. Uma coisa que aconteceu é que se trouxe para dentro da psicanálise toda uma lógica, toda uma epistemologia da medicina, a qual sobrevive há muito tempo. Me parece, eu não sou especialista, Lacan tentou fazer uma limpeza nisso, mas no final ele substituiu uma psicopatologia biológica por uma psicopatologia estrutural, psicopatologia do mesmo jeito. Aqui a gente ainda patina, para mim, nessa questão de ciência da natureza. Formalmente, para mim, não tem o menor cabimento. E formalmente, para mim, a noção de cura também não tem o menor cabimento. A noção de psicopatologia também não tem o menor cabimento. Isso é algo para a psicologia, é algo para a medicina. Não consigo entender isso dentro da psicanálise. Tudo bem essa questão, essa reflexão da psicanálise não é uma ciência da natureza? Eu falei bastante sobre isso no seminário de web, o que é a psicanálise. Eu estou falando isso, tá? Para vocês poderem depois, eventualmente, darem uma olhada nesses seminários, que eu estou citando quase todos aqui, né? Vários seminários, até de anos anteriores. Que é uma linha de raciocínio que eu venho desenvolvendo faz muito tempo, faz bastante tempo. Seguindo, eu vou colocar como ponte, para eu chegar na questão final, o que eu enxergo, o que é psicanálise, para mim. Né? É um método de exploração do inconsciente. E aí falta eu definir o que eu chamo de inconsciente. Inconsciente é aquilo que nos é incognoscível, ilimitado e infinito. Incognoscível, ilimitado e infinito. Nesse sentido, a partir desse ponto, eu já tenho o que é psicanálise e o que é o inconsciente. E aí eu posso começar a pensar a pergunta inicial que eu fiz neste seminário de web. Nos slides anteriores eu fui apontando o que para mim a psicanálise não é. Ela não serve para isso, não serve para aquilo, não serve para aquele outro, etc, etc. Agora eu coloco esses dois temas e vou reformular a própria pergunta do seminário de web. Para, não eu definindo para que serve a psicanálise, mas para que um paciente utiliza a psicanálise. Não eu dizendo para ele para que ela serve, mas ele respondendo esta pergunta para si mesmo. Para que ele acredita que serve a psicanálise? Que uso ele pretende fazer da psicanálise? E a resposta que o paciente dá para esta pergunta se torna material para exploração pelo próprio método analítico.
É esse twist que eu quero fazer nesse seminário de web. A psicanálise faz uma coisa, explora o inconsciente. Para que uma pessoa vai utilizar isso? É uma questão dela. Isto que ela se propõe a utilizar a própria psicanálise é objeto de exploração da própria psicanálise. De forma que, para mim, não cabe ao analista saturar esse campo do para que serve a psicanálise. A palavra servir, ela já é meio complicada porque dá uma noção de utilidade, né? Já dá uma noção de utilidade, e aí seria uma longa discussão se a psicanálise tem alguma utilidade, no sentido utilitarista, né? Vou ganhar mais, vou ser mais feliz, ou seja, eu vou fazer isso para ganhar alguma coisa. Isso por si só já seria discutível, bastante discutível. Aqui cabe transformar isso numa outra pergunta, né? Para que o paciente usa a psicanálise? E isto virar tema de exploração. Não interessa a resposta, virar um tema de exploração. E digo mais, pela minha experiência, o paciente ele chega com uma resposta, ele pretende usar a psicanálise para alguma coisa. E com o tempo ele vai mudando essa intenção. Até que praticamente chega um dia que ele já não faz, ele simplesmente faz a psicanálise e não se faz mais essa pergunta. Para que ele usa a psicanálise? Ele simplesmente vive a psicanálise. Ele vive essa exploração. É um pouco dessa reflexão que eu queria trazer para vocês e colocar para vocês justamente essa pergunta. Quem aqui é paciente? Para que vocês vão no analista? E as respostas, por isso que eu estou colocando isso no fim, elas são infinitas. De todos os pacientes que eu tive, pensando nesses casos, nunca uma resposta foi igual a outra. E ao longo do tempo todas foram mudando. Acho que é a beleza de colocar essa pergunta desta forma. Algumas pessoas podem entender, mas qual é a demanda do paciente? A demanda vai mudando, a demanda não sei o quê. Não é bem essa a minha pergunta, porque a palavra demanda está em jogo uma epistemologia do desejo. A que eu estou propondo aqui é justamente qualquer que for a resposta, é possível explorar. Para que serve o autoconhecimento? Para que servem essas coisas? Eu acho que quando a gente pensa em psicanálise, se eu já retirei a noção de cura, eu já retirei a noção, limpei o terreno de várias dessas noções, cabe, eu acho que talvez manter esta pergunta insaturada, manter ela não respondida, porque abre espaço para que cada um de nós responda essa pergunta. E isso, por si só, vire material de exploração. Bom, indo para o final, muito obrigado pela atenção. Até o próximo evento. Você que está assistindo a gravação pelo YouTube, não deixa de deixar o seu joinha, tá? Dá um like aí. Ative as notificações, clica aí no sininho, tá? E siga-nos nas redes sociais. Ali está, YouTube, Face, Twitter, etc, etc. Ok? Gente, muito obrigado por hoje. Muito obrigado pelo ano todo. Tá? Vocês participaram, eu vejo gente que sempre está por aqui, tiveram a paciência de nos ouvir. Agradeço imensamente vocês. Imensamente. E o ano que vem a gente vai estar de volta, acho que a partir de abril, de volta com os nossos webinários, tá bom? Toda segunda, quarta-feira do mês. Muito obrigado e até o próximo evento. Tchau, tchau. Obrigado.